E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez de volta para o nosso quadro semanal, né? O Vibra ou Grita, né? E mais uma vez essa semana tem bastante nome aqui, dos destaques, né? Tanto positivos como negativos, né? E hoje, gente do céu, antes de eu entrar no primeiro que grita, já dando já uma palhinha já, eu quero falar do primeiro aqui, né? Que é o Tark Hill, né? Que teve aquela lesão, nossa, foi horrível. Eu quase gritei, literalmente, vendo aquela lesão. Uma pena, né? Saiu reportes agora que ele estourou todos os ligamentos, incluindo o cruzado anterior, né? E além do que deslocou o joelho, né? Então, eu não sei não, viu? Preocupa, porque já tá com uma idade mais avançada, né? Já passou dos 30, se eu não me engano, ele vai tá com 32, se eu não me engano ainda. E vamos ver. Torcer que consiga voltar a jogar, né? Na NFL, porque foi uma lesão bem feia, meu. Mas, vamos indo, né? Antes de mais nada, né? Deixar aquele follow pra gente, né? Se inscreve aí, vai. Faz um favor aqui pra mim. Já deixa o like também. Aproveitando, sabe? É, é isso, gente. Vamos lá. Vamos começar pelo grito aqui do Carson Wentz, sabe? A total surpresa de 0 pessoas, né? Ele tá nessa lista. E o que acontece? Ele segura demais a bola, demais mesmo. É. Tanto que ele perdeu muito alvo aberto, tanto que o Justin Jefferson ficou frustrado algumas vezes, pulando no campo, e ele foi sacado 6 vezes, né, o Carson Wentz. Não ajuda. E, sem contar que passou para mais de 40 vezes a bola, né? É receita pra dar macaca, né? Então, foi por isso que o torcedor dos Vikings, os torcedores dos Vikings querem gritar com ele, né? Difícil. O segundo dessa lista de gritar, na verdade, é a pessoa que quer gritar que eu vou falar, que é o Justin Herbert, né? O porquê? Simplesmente, já tinha perdido o Rashawn Slater, né? Essa temporada aí. E no jogo de domingo, o Joe Alt também saiu machucado com uma lesão no tornozelo. Ainda não se sabe quanto tempo, mas se presume que vai ser pelo menos umas 2 semaninhas no mínimo, sabe? Mas ainda não saiu nenhum reporte ao certo sobre isso, né? E ele sofreu bastante pressão, né? Nessa partida e teve 2 interceptações também, o que não ajudou nada a ele. Então, Justin Herbert tá querendo gritar de raiva por não ter feito uma boa partida, né? Mas também tá na conta dele essa partida. O terceiro, David Canales. É, a inconsistência é a chave desse time, sabe, gente? É até engraçado falar isso, mas como é que você sai de uma partida onde você não sofreu nenhum ponto para na semana seguinte você tomar 42 pontos, sabe? Não, não tem a consistência ali. Precisa arrumar esses problemas, gente. É difícil, tá certo. O Bryce Young não tá também sendo regular também. Pode causar problemas, né, para esse time dos Panthers, né? E tanto que pro David Canales também pode causar mais problemas ainda, que junto com esse processo aí do Bryce Young, pode ser que o projeto feche e com ele junto também. Ele possa ser mandado embora, né? Então, tomar cuidado para não ter mais um ano que os torcedores dos Panthers vão ter que ver um rebuild. E isso dá vontade de gritar mesmo, né? E não tem que fazer. E, além da lesão do Tyreek Hill, né? Dessa semana, também tivemos outro perdedor, mesmo que o time dele tenha saído vencedor, né? Que foi o Malik Neighbors, né? Teve aquela lesão que, cara, foi até estranho que no momento que mostrou, parece que a perna dele ficou. Aí o joelho dele deu uma travada assim. Você vê na hora que ele cai, ele já gritando de dor. Eu falei, estirou. Aí, ligamento cruzado anterior, não joga mais essa temporada, né? É uma pena. E mais uma vez a grama sintética fazendo mais uma vítima. Tanto que depois do jogo, o Odell Beckham Jr., né, que
saudoso, né? O wide receiver também dos Giants, que ganhou o Super Bowl com os Rams. Veio falar sobre os problemas dessa grama sintética. E, cara, não é de hoje que essa grama sintética causa as lesões graves. O Wandale Robinson já machucou também em 2022. O, o Nick Bolsa, que é também foi outro que perdeu mais essa semana passada já. Tava lesionado. Também se machucou no MetLife Stadium também. Eu só não lembro o ano exatamente, mas ele também teve um ligamento cruzado anterior, né? E, cara, é impressionante como. Desculpa, mas agora vai ser um momento meio desabafo. Vieram com mentiras falando que o grama sintética não causa tantas lesões quanto o gramado normal. Gente, isso é uma das maiores besteiras que eu já ouvi na face da Terra. Eu não. Ah, mas teve pesquisa, o quê? Gente, eu posso contar com vocês que esses caras nunca pisaram direito num campo de futebol. E- Eu realmente acredito nisso e nunca performaram em alto nível. Isso eu tenho certeza. Porque assim, eu falo isso por uma experiência que, meu, não chega nem metade disso aí, nem perto, um terço. Uma vez eu joguei futebol americano por um tempo, né? E teve uma vez que a gente teve que ir para um campo sintético. Gente, no dia seguinte meu joelho tava doendo, mas muito, muito mesmo. Tava totalmente dolorido. Gramado, sim, tá certo que a qualidade pode não ser a mesma do gramado, mas, cara, simplesmente era uma dor bem incômoda, sabe? Era bem incômoda mesmo. Então imagine por esse pessoal que compete em alto nível, sabe? É muito estranho, né? Mas enfim, eu espero que aconteça o milagre, né? Tanto que a Copa do Mundo, eles vão jogar em gramado normal lá, né? Que vai ser o MetLife Stadium vai ser o palco da final. Pelo que eu saiba. Então, é isso. Gramado sintético fazendo mais uma vítima, né? Bem, voltando aqui, o próximo dessa lista aqui é o L dos Niners. Olha, cara, tá difícil, porque o Trent Williams, a idade já chegou nele. E teve bloqueio lá que ele não fez, que acabou causando o sec em cima do Brock Purdy. E sem contar que o lado direito da linha ofensiva, que é o McKivitz e o Puni, é o patati patatá. E no lance da primeira interceptação do Brock Purdy, deu pra ver claramente que teve o rollout. O que é rollout, pra você que tá entrando nesse mundo da NFL? É quando uma jogada é desenhada pra todo mundo ir pra esquerda, só que daí tem um outro recebedor correndo pra direita, e o quarterback vira também pra direita pra fazer o passe pra ele. Certo? É isso. Aí nessa daí, que tá se desenhando o passe pra esquerda, todo mundo ir pra esquerda, o Pune e o McKivitz, eles simplesmente param de bloquear. Aí tem dois caras indo pra cima do Brock Purdy. Aí é até engraçado que os dois olham assim. Eu falei, caramba, a gente deixou de bloquear. Ixi. Aí o Brock Purdy viu, ficou desesperado. Ele encontrou, na verdade ainda foi mérito ainda, porque ele encontrou uma janela boa pro Christian McCaffrey. Só que daí o Christian McCaffrey foi, não conseguiu segurar a bola. E o time dos Jaguars conseguindo interceptar. É, anda meio difícil, viu? Essa linha aí, viu? Então, tem que tomar cuidado e tem que resolver, né? Tá certo que as lesões, né? Os Legion Niners, né? O apelido carinhoso que colocaram nele essa temporada, né? Que já veio da temporada passada. Mas precisa resolver esses problemas aí da linha, viu? Porque tá bem difícil. Bem, o próximo nome dessa lista aqui, Adonai Mitchell. Muito bem, viu? Adonai Mitchell do céu. Você literalmente causou a derrota e perdeu 14 pontos pro seu time. O ano é 2025 e tem gente que ainda me solta a bola antes de cruzar a linha da endzone. Isso é inadmissível, gente. É inadmissível mesmo.
Sendo que o ano passado o John Taylor, do mesmo Colts, fez isso também. Parece que não aprenderam a lição, né? E depois disso, o John Taylor, né? Depois que teve essa bola solta aí, nessa partida contra os Rams, o John Taylor fez uma boa corrida, correu, touchdown. Só que, flag, quando você foi ver, holding, adivinha de quem? A Donai Mitchell. 14 pontos jogados no lixo. A Donai Mitchell, todo mundo quer gritar com você, viu? Passando aqui, agora, Dino Smith. Gente, mesmo que seja curto prazo para resolver o problema dos Raiders, já tem que pensar em pegar um QB aí, viu? No próximo draft, porque simplesmente não dá. 3 interceptações, sabe? Pede música no Fantástico lá. Eu sei, mas, cara, a sorte dele que ainda deu o jogo, porque o jogo corrido dos Raiders tava bem. Só que foi depender do último lance, field goal, bloqueado, sendo que ele botou o time nesse buraco aí, né? Falhas podem causar derrotas, né? E no caso foram 3 falhas, né? Sendo que o Gene Smith tava parecendo que ele tinha voltado pros Jets nesse jogo aí. Nossa, roubado, sem fazer leitura direita. Ai. Bem, vamos lá. O antepenúltimo, que o pessoal quer gritar, e principalmente dos Ravens, John Harbour. Gente, é impressionante. Se o time tá na frente, tá todo mundo feliz na sideline. Lamar Jackson feliz, Derrick Henry também, da John Harbour também. Se começa a perder e, sei lá, abre 2 posses, capacete jogado no chão, arremessado de uma maneira, ó. Os patrocinadores estão mostrando, ó. Capacete é bom, dura, não vai ter concussão, ó. Gente, é impressionante como esse time perde o controle fácil do emocional. Não existe controle emocional nesse time. E isso é muito na conta do John Harbour, tá? Muito mesmo. E, cara, eu achava que era um exagero, assim, o pessoal tá pedindo a cabeça dele depois daquele jogo contra os Bills lá. Falando, ó, toma cuidado, porque não é a primeira vez. Mas depois que eu tô vendo esses jogos aí contra esses times fortes, Chiefs, os Bills, e quem foi o outro? Nossa, eu esqueci agora, gente. Mas teve outro time forte também que eles jogaram contra que acabou causando a derrota também, Foi. Simplesmente tá difícil pro John Harbour se manter, tá? Se não tomar cuidado, o popô dele vai assar também, tá? Então, é outro que a torcida tá louco. Mas, eu acho que mesmo com essa situação que o time tá, porque a pedreira. Nossa, perdão, gente. É, já passou. Agora eles começam a pegar uns times, eu acho que mais tranquilos. Sem, tá certo que o Lamar Jackson machucou aí boa parte também. A defesa também tá machucada, né? Mas eu acho que eles conseguem levar CFC Norte ainda, sem grandes problemas, porque os outros times também estão. Não estão lá tão bem. Seguinte, Wood Johnson, o dono dos Jets. Não importa. Entra ano, sai ano, troca a comissão técnica ou não. O time é um limbo. É um limbo. Simplesmente não tem o que fazer. Não importa, vai. Por exemplo, vamos pegar o melhor coach do mercado. Tá certo que nesse caso aí, o Aaron Glenn não é o melhor, mas era um nome forte pra ser head coach, né? Tanto que agora se tornou dos Jets. Não dá certo. Vai fracassar, vai dar tudo errado. Os Justin Fields, nossa, gente. Não tem condições de ser titular mais na NFL. Não tem como. Só foi pra confirmar tudo. Quem ainda tinha dúvida, né? Eu já não tinha mais dúvidas, mas enfim. Tinha gente que tinha. E você contar que, meu, você vê a cara do Aaron Glenn com as coisas não dando certo, tendo que teve aquele TD, eu acho que foi do Demon Chain, que sai quebrando um monte de teco, e o time da defesa dos Jets não sabe dar teco. Nossa, é lamentável, sabe? Mas, né?
Pede pro seu neto, né? Ver o rating do jogador pra ver se ele presta ou não. Que é assim que funciona, confia. E o último que quer gritar, esse jogador quer gritar muito e até gritou literalmente, foi o Jamar Chase. Simplesmente não existe vida em Cincinnati sem o Joe Burrow. Não existe. Tanto que teve um lance que, depois que ele saiu do campo lá, o Jamar Chase foi falar com o Zach Taylor. O Zach Taylor tentou falar alguma coisa com ele, mas o Jack Taylor não parecia do que sabia o que estava fazendo. E ele realmente não sabe o que ele estava fazendo. E você vê o emblema dele que ele tava frustrado junto com o T. Higgins lá, né? Na sideline. E Jake Brown, ele não sabe mais o que fazer com o Jake Brown. Ele quer matar ele. Literalmente ele quer matar ele. Não vai em lugar nenhum. E isso tá deixando ele querer ficar louco, querer gritar ou matar alguém também, né? Na sideline. Mas vamos para a parte boa agora, né? Chegamos para a parte boa. Vamos começar falando dele, Aaron Rodgers. Olha só. Vibra, torcedor dos Steelers. Boa partida do Rogerão, né? Ele conseguiu expor um dos problemas que dessa defesa aí dos Vikings com o Brian Flores, né? São as blitz. Então, vários passes rápidos. O DK Metcalf ajudou muito, tanto que ele cruzou o campo num touchdown, assim, que foi muito rápido mesmo. E dessa vez aí também eu vou dar um up assim, uma ajudinha também pro Gainwell. E o Gainwell também ajudou bastante nessa partida aí com o jogo corrido, tá? Mas Aaron Rodgers fez um bom trabalho nessa partida. O próximo que vibra, Aidan Hudson. Gente, o Aidan Hudson, olha, segundo o PFF lá, ele não tomou conhecimento da linha da ofensiva dos Browns, ele terminou com 10 pressões, 2 sacks, 2 tackles for loss e 4 QB hits. Foi a peça fundamental dessa defesa aí dos Lions pra vitória, pra esse massacre, né? Em cima dos Browns. Então, vibra torcedor dos Lions com o Aidan Hudson, que ele tá voltando à velha forma, hein? O próximo, Bijan Robson. Bijan Robson. Esse aí tá sendo o melhor jogador dos Falcons até agora, né? Tanto que ele operou esse ataque aí, carregou nas costas, ó, mochilinha. Ele terminou a partida com 181 jardas totais nessa partida, porque foi bem importante no jogo aéreo também, tá? E o Penix sempre procurava por ele, né? Lá ele. Mas é isso. Grande trabalho do Bijan Robinson nessa partida. O próximo, Drake May. Sim, ele mesmo. O torcedor tá como dos Patriots agora? Caramba. Finalmente temos o QB decente depois do Tom Brady, né? Assim, não foi um jogo com números assim. Cara, como ele foi bem, com 300 jardas, sabe? Essas coisas, não. Fez o plano de ataque do Josh McDaniels. Bonitinho. Soltou o braço em algumas horas lá. Olha, seguro, sem problema nenhum. E fez o seu dever de casa, né? Contra essa fraca defesa aí dos Panthers, né? Então, parabéns pra ele, né? Porque ele mereceu. Mostrou uma evolução agora, tá? Coisa que não estava acontecendo nesses últimos tempos aí. O próximo dessa lista aqui, ó. Brian Dable. Quem diria, carequinha? Finalmente. Bancou o Dart, tá? Bancou, porque tinham saído notícias que poderia ter sido incentivo do John Mara, né? Que notícia triste, ele tá lutando contra o câncer, né? E tomara que você recupere logo, se livre dessa maldita doença aí, né? E bancou o Jackson Dart, né? O nosso Brian Dable. E deu certo. O porquê que deu certo? Implementou muitas coisas do playbook lá de Ole Miss, né? Com o famoso RPO, que é o Run Pass Option. Ou como eu gosto de apelidar, o playbook do Bob Goods. Que é simples, que é simplesmente você faz a corrida, no máximo tem uma ou duas leituras pra você fazer, sem complicar a cabeça do QB. Tanto que era um esquema para
precisavam de um QB de mobilidade, coisa que o Russell Wilson não tem mais. Então, foi por isso que deu certo. E sem contar que a defesa também voou. Finalmente também, né? Olha só. Quem diria que quando você coloca o Abdul Carter pra apressar o passe, ele vai fazer um bom trabalho? Hã? Quem diria, né? Tanto que o Abdul Carter terminou com 9 pressões nessa partida, mas ó, uma combinação do Kevin Thibodeau, do Brian Burns, que teve um sec também, a voa dessa equipe dos Giants, e o Abdul Carter, eles tiveram, os três combinados, tiveram 20 pressões para cima do Justin Herbert. Foi quase 50% dos snaps, foi 47 alguma coisa. Ele não teve paz. Sem contar que ainda com os Dexter Lawrence teve aquela interceptação legal, né? Então, Brad Devil pode. Ele todo feliz também, abraçando depois, hypado, sabe? Depois do jogo. Foi legal pra ele. Foi legal. O próximo, Travis Etienne. Leo Comey. Olha, você salvou a carreira desse cara aí, viu? Porque, olha, ele tava no buraco. Tanto que, assim, ele tá conseguindo espremer todo esse suco aí dele. Onde que ele é bem rápido e consegue fazer cortes para as laterais, assim, numa facilidade até que boa, sabe? E nessa partida aí, foi assim que aconteceu, né? Tanto que ele terminou a partida com 19 carregados para 124 jardas e terminou com TD essa partida. Então, Travis Etienne, pode agradecer o Liam Cohen, hein? Que tá dando a vida aí pra você continuar na NFL, viu? O próximo, Pokanakua. Esse cara é muito legal falar o nome dele. Bem, tá fazendo uma temporada e tanto, né? Ah, tá sendo o MVP da liga. Gente, é semana 4. Calma o coração aí, tá? Acalma. Semana 8 a gente começa a conversar, tá? Ou até semana 10, vamos ver. Mas, ajudou demais esse time aí dos Rams, tá voando baixo. Secundária dos Colts passou mal pra cima dele. Tanto que ele terminou com 13 recepções para 170 jardas e um touchdown. Usou e abusou, né? Já dizia. E acho que foi o jogador da rodada, na minha opinião. O próximo. Os ataques do Sunday Night Football, né? O Jordan Love e o Dak Prescott fizeram uma partida bem segura, bonita de se ver, sabe? George Pickens. Olha, esse daí é o destaque do lado dos Cowboys. Substituiu muito bem o Sid Lamb. Cara, 8 recepções, 134 jardas, 2 touchdowns. Muito bem. E do outro lado, para ajudar também o Jordan Love, o Romeo Dobbs. Por mais que não tenha números muito bons, mas terminou com 3 TDs recebidos, ajudou muito ele. Cara, os ataques estavam muito bem. A defesa nem tanto, né? Mas os ataques brilharam nessa noite de domingo, né? E o penúltimo, o Tua Tagovailoa. Parabéns, você fez um trabalho muito bom agora nesse jogo aí contra os Jets, né, de ontem. Olha, mesmo que ele tava procurando bastante o Dark Hill, né, mas aí teve aquela lesão fatal em cima dele. Mesmo assim, não baixou a cabeça, operou esse ataque muito bem, mandou 2 passos pro Darren Waller. Olha, foi impressionante essa partida, tá, pro lado dele. Operou muito bem, jogou muito bem, se protegeu também, nossa. Foi bonito, viu? Finalmente parece que deu um respiro, sabe? É bom quando alguém dá a volta por cima. E, por último, o jogo corrido de Denver, né? O de que Dobbs e o Hardy. Não, desculpa. O Harvey. Os dois combinaram para quase 160 jardas em 30 carregadas. Mas eles simplesmente não tiveram conhecimento dessa defesa terrestre aí dos Bengals, né? E nem precisava, né? Porque é bem fraco. Mas o destaque desses dois aí mesmo assim vai pro J.K. Dobbins, que correu para mais de 100 jardas nessa partida aí. E carregou o piano para ajudar a vitória dos Broncos para cima dos Bengals. Mas é isso, gente. Mais uma vez, obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Agradeço por vocês me apoiarem nesse projeto aí. Eu espero melhorar cada vez mais para vocês, trazer mais vídeos, sabe? Mas é isso, gente. Olha,
quinta-feira eu sei que a gente volta. Ainda tô vendo se eu volto amanhã ou não, mas ainda não é nada certo. Mas quinta-feira a gente tem os palpites da rodada, tá certo? É isso, gente. Um beijo, abraço e até mais.